Olá, hoje eu quero conversar com você sobre a decisão absurda do governo federal em manter a data de realização do Enem para novembro, mesmo em meio a esta pandemia. Muito bem, eu sou Alan Barbosa e você que está chegando a primeira vez nesse canal, já quero pedir para você fazer a sua assinatura e deixar aí o seu like, o seu dislike, se você gostar ou não gostar desse vídeo também. E ativar o sininho, toda vez que tiver um novo vídeo aqui neste canal, você participar. Pois bem, gente, hoje eu quero conversar com vocês sobre essa decisão absurda do governo Jair Bolsonaro, na pessoa do ministro da Educação, Abraham Weintraub, de manter a data de realização do Enem para novembro. Não é novidade nenhuma para ninguém que nós estamos em meio a uma pandemia, escolas em todo o Brasil fechadas, algumas cidades já em lockdown, tudo fechado, tudo paralisado. E hoje pela manhã fui surpreendido com a propaganda do governo federal, do Ministério da Educação, mais precisamente, dando orientações, incentivando os estudantes a se virar, estudar em casa, pegar livro, assistir aulas online. E aí, gente, olha, mais uma do governo federal que muito provavelmente vai parar na justiça e vai ser barrada pela justiça. E aí o governo do Jair Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro, vai começar a dizer mais uma vez aí para os seus eleitores que o Supremo Tribunal, a justiça não o deixa governar. Olha, essa decisão do Ministério da Educação, para mim só passa por três justificativas. E os porquês, né? Três porquês de o governo decidir manter. A primeira delas é a seguinte: eu acho que o ministro Weintraub, ele desconhece totalmente a realidade do Brasil. Desconhece o Brasil. Acho que ele viveu naquele mundo de classe média alta, mundo ali dos ricos, e se pauta todas as suas decisões em cima dessa vivência que ele teve. Ele muito provavelmente não sabe que, e até em cidades, até aqui em Brasília, que é a capital da República, nós temos uma população, uma massa muito grande de pessoas que simplesmente não tem acesso à internet. Ele tem ali o computador, um celular, com um pacotezinho de dados para WhatsApp, para acessar mídias sociais, mas para assistir aula online, a gente sabe muito bem que precisa de um pacote de dados muito grande que as pessoas simplesmente não têm acesso. Então o ministro, inclusive, um dia desse estava vendo uma reportagem ele dizendo que andou de ônibus, andava de metrô, e eu não duvido que isso seja verdade, mas eu acho que ele ia dormindo, né, no metrô e no ônibus, ele não via as pessoas que estavam ao redor dele, e agora como ministro da Educação, muito menos. Hoje eu estava vendo reportagem aqui no Distrito Federal de adolescentes preocupados porque não têm acesso a esse mecanismo. Inclusive aqui no Distrito Federal, o governador, a Secretaria de Educação implementou algumas aulas pela TV Justiça, mas até a TV Justiça, que é canal aberto, sinal digital, TV Justiça não pega em todas as localidades aqui do Distrito Federal, ainda mais do Brasil. Então, assim, é um desconhecimento da realidade do povo brasileiro que faz um governo tomar esse tipo de decisão. Uma segunda linha de pensamento que eu tenho em relação ao porquê do ministro da Educação tomar essa decisão é proposital. É gerar uma vantagem competitiva para pessoas que eles querem nas faculdades e dificultar o acesso de pessoas que eles não querem na faculdade. Eles, rapaz, em vários momentos, eles deixam claro que a meritocracia, nem todos deveriam ter acesso à universidade, que esse negócio de cotas, de medidas afirmativas, e quer dizer, são medidas que não são justas. Então, assim, ele sabe disso. Então, ele sabe que o filho de classe média alta e o filho do rico vai ter aula online porque os pais têm condições de pagar aula online. Os pais têm uma formação cultural maior e podem ajudar os seus filhos no conhecimento, que não acontece na casa do pobre. O filho do pobre é filho da empregada doméstica, é filho da diarista, é filho do pedreiro, é filho do camelô, e ele tenta se virar ali. Ele não tem os pais que têm uma bagagem cultural, infelizmente pela história desse país,
que possa inclusive auxiliá-lo ali nos estudos. Então, meu amigo, ó, é a seleção social da espécie que o Ventral vem fazendo. Eu vi ele dizendo numa live de que se não fizer o Enem, vamos perder uma geração de técnicos e tal. Ministro, hoje nós já temos algumas gerações de técnicos que se formaram e estão simplesmente desempregados, estão fora do mercado. Então, não vai faltar profissional, não vai faltar mão de obra para esse mercado, porque tem engenheiro, tem jornalista, tem, não sei, médico, mas dentista, gente formada nas variadas profissões que estão dirigindo Uber. Então dá para acomodar essa gente aí no mercado de trabalho com tranquilidade. É claro que se lamenta muito que os estudantes de hoje, nesse momento de pandemia, estejam aí com dificuldades e talvez percam uma parte da sua vida, um planejamento tem que ser alterado. Mas neste momento o que se tem que pensar é na vida das pessoas e que as oportunidades de acesso à universidade pública seja dada de forma igual. Nós já temos um país desigual, nós já sabemos que o estudante de escola pública ele tem que se redobrar muito mais, ele depende dos professores das escolas públicas, eles dependem de cursinhos comunitários que são feitos para ajudar essas crianças. É claro que tem um ou outro aí que consegue se virar sozinho dentro de casa, mas não é o padrão, a gente sabe que é a minoria. A terceira linha de pensamento que eu tenho é a pior delas, é a mais mesquinha delas. É que o Ministério da Educação pode estar utilizando esse argumento do Enem para forçar governadores e prefeitos a retomarem as aulas nas escolas públicas e particulares. Então, o presidente Jair Bolsonaro vem de diversas formas tentando pressionar com que a vida volte à normalidade, mesmo nesse ambiente de pandemia, com gente morrendo. Eu fico vendo a insensibilidade dos governantes, do governo do presidente Jair Bolsonaro, a insensibilidade deles perante a morte. Porque o que a gente está vendo já em algumas cidades no Brasil, outras não. Eu moro aqui em Brasília e graças às medidas restritivas que foram adotadas, a gente ainda não está vendo aquela situação de calamidade, como por exemplo já estamos vendo no Pará, no Maranhão, em Manaus, em Fortaleza. E essas cidades estão sem saber como enterrar seus mortos ou enterrando em valas coletivas, familiares sem conseguir informação das pessoas que estão internadas e estão doentes. Essa é a realidade do país hoje. Então será que o ministro da Educação, entrando nessa pilha aí dos bolsonaristas, dessas pessoas que dizem amar o Brasil, que são patriotas, está tentando manter a data do Enem para forçar com que as escolas públicas voltem? Assim os alunos começam a pressionar o governo para que abram as escolas, para retomar, porque a gente está vendo na rua que as pessoas que precisam estão indo para a rua, porque elas estão sem muitas alternativas, estão vulneráveis ao coronavírus, estão vulneráveis à morte. Então é preciso que o governo passe a pensar mais no povo do que pensar em si próprio. A gente está vendo um governo que pensa nos seus projetos políticos e nas suas loucuras. Então, olha, eu espero realmente que mais uma vez a justiça entre no caminho e barre esta decisão de manutenção do Enem para novembro, para que todos tenham oportunidades iguais assim que essa epidemia passar. Muito bem, eu sou Alan Barbosa, fechando mais esse vídeo. Pedir mais uma vez para você que gostou, deixe comentário, deixe seu like aí. Se não gostou, também pode deixar o seu dislike e o seu comentário. Assine esse canal, compartilhe, assine o sininho para ser notificado sempre que um novo vídeo chegar por aqui.